Então, o tema é paternidade responsável, mas nós não vamos falar muito de filho. E esse primeiro tema, inclusive, ele vem dar uma introdução disso, porque quando a gente escuta sobre paternidade responsável, a gente já logo pensa em criação de filhos somente. Mas não é. Quem aqui já é casado? Levanta a mão. A maioria. Os outros, noivo, tem noivo, casal de noivo? Os outros são namorados. Quem são os casais de namorados? Levanta a mão alta. 1, 2, 3, 4. Esse namoro tem mais de um ano? Quem tem mais de um ano de namoro, levanta a mão. A gente já está namorando há mais tempo. Que bom. Não tem ninguém aqui que está indefinido não, né? Não sabe se está namorando, não sabe, tem não, né? Que bom. Melhor assim. É porque hoje em dia tem muita gente que vive algo indefinido, né? Assim, não sei se eu estou namorando, não sei se eu estou, mas... Bom, paternidade responsável, quando a gente pensou nesse tema, nós não pensamos num tema para falar só para casal, casado, nem só para casal que já tem filho, mas para falar para homens e mulheres. Porque quando Deus nos fez homens e mulheres e nos deu no nosso coração o desejo de nos encontrarmos um com o outro, foi para nos amadurecer enquanto homens e mulheres e para vivermos uma paternidade e uma maternidade. A maior maturidade nós só alcançamos ela quando somos capazes de ser pai e mãe, mesmo quando não temos filhos. Não sei se você consegue entender. Mesmo quando não temos filhos, se temos a capacidade, se temos no nosso coração a capacidade de ser pai e mãe, nós estamos amadurecendo. Hoje as pessoas têm demorado um pouco mais a amadurecer, até pela rotina, pela vida, né? Hoje as pessoas casam mais velhas, as pessoas ficam mais tempo dentro da casa do pai e da mãe. Isso acontece normalmente. Porém, independente disso, quando você se tornar capaz de ser pai e mãe, mesmo você que já tem filho, ou você que não tem, quando se tornar capaz de ser pai e mãe, você está alcançando a maturidade. E o casamento, o relacionamento entre homem e uma mulher, o matrimônio, como nós chamamos na igreja, porque na igreja a gente chama de matrimônio, é um chamado de Deus. Não sei se você sabia disso. O matrimônio é um chamado de Deus. Deus nos chama, é uma vocação. Assim como o sacerdócio, assim como a vida religiosa, né? Como aquele padre lá da minha paróquia, como aquela irmã de caridade lá que eu conheço. Também o homem e a mulher que se sente atraído para o casamento, ele está respondendo uma vocação. Vocação. Deus quem te chama. Por que Deus nos chama para o matrimônio? Não, mas Deus me chama. Quando eu conheci minha namorada, ou minha esposa, eu nem imaginava que era Deus que estava colocando ela na minha vida. Você imaginava que era? Nem imaginava, talvez. Mas mesmo sem saber, Deus vai cuidando com que a gente vai caminhando. E aí, num determinado momento, Ele mostra para nós a verdade. Então, mesmo que você não sabia, não era de caminhada, a gente conta casais assim, quando eu conheci minha namorada, a gente estava numa festa. Sei lá se Deus é que realmente juntou nós dois. Mas se você é chamado a se casar com essa pessoa, ou já é casado com essa pessoa, você está vivendo uma vocação. E a família é o principal projeto de Deus. O principal, de todos os projetos que Deus fez para a humanidade, o principal e o primordial é a família. Inclusive, a vocação ao matrimônio é uma vocação primária. Ela vem antes até da vocação ao sacerdócio, da vocação religiosa. Quando a gente vê aquele padre lá, né, aquele jovem que vai ser padre, a gente fala, nossa, que bonito ele responder nessa vocação, olha que maravilhoso, né? Mas antes dele responder aquela vocação, foi preciso que um casal respondesse a vocação ao matrimônio, para aquela vocação acontecer. Então a sua vocação, você que já é casado, esse casamento seu é algo sagrado. É algo sagrado. É um projeto de Deus. Um projeto de Deus para você e sua esposa, você e seu esposo, mas também para a transformação do mundo. Esse é o projeto de Deus para a família. E quando a gente vai falar de paternidade responsável, a primeira coisa que a gente precisa entender que a maior responsabilidade de se criar um filho, de dar uma boa educação para o filho, de ter eu sonho em fazer com que meu filho seja muito feliz, que meu filho cresça. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa viver plenamente
o matrimônio. Plenamente o matrimônio. Não dá para viver uma paternidade, não dá para dar uma boa educação para o filho se eu não vivo plenamente o meu relacionamento. Então você que está namorando e pretende se casar, para você criar bem o seu filho e sua filha, você precisa entender muito bem qual que é esse chamado de Deus. Porque o maior desastre na vida de um filho é quando os pais não conseguem viver plenamente a vocação de ser um para o outro. Inclusive, se a gente ler a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, São Paulo fala que nós devemos amar as nossas esposas, fala para os homens, amar as nossas esposas como a nós mesmos. E aí, a interpretação que a igreja dá para nós disso, é a interpretação de dizer para nós que eu preciso amar primeiro, e escuta isso aqui, é paternidade responsável. Tanto você que namora, quanto você que já é casado. Você precisa amar primeiro a sua esposa e o seu esposo, antes mesmo dos seus filhos. Ah, mas eu tenho que amar primeiro minha esposa e meu esposo, antes mesmo dos meus filhos? Sim. Você, para dar uma boa educação para o filho, o seu filho crescer e falar assim, nossa, eu queria tanto que o meu filho não entrasse nas drogas, eu queria tanto que o meu filho tivesse uma boa profissão, eu queria tanto que o meu filho e minha filha se casassem bem. A primeira coisa, você precisa amar primeiro o seu esposo e sua esposa. Porque um filho, quando olha para o pai e para a mãe, e isso vale para quem está pretendendo se casar, quando olha para o pai e para a mãe e vê que eles se amam, ele já tem todo o exemplo para viver uma vida bem. Ah, mas o amor que a gente tem para o filho, né? Eu tenho meus filhos lá em casa, assim, a gente tem um amor pelos nossos filhos que é algo natural, não é verdade? Sem querer a gente ama, é ou não é? Sem querer a gente sofre por eles, sem querer a gente... Só que esse amor natural é um amor que não exige de nós esforço. Você precisa fazer esforço para amar seu filho, você que tem filho? Não, eu amo sem esforço. Eu amo por amar já. Agora, para amar o meu esposo e minha esposa, eu preciso fazer esforço, não precisa? Principalmente naqueles dias que eles fazem raiva na gente, tem que fazer um esforço danado para dar conta. É ou não é? Então esse amor de esforço é o amor que educa. O amor que não educa é o amor de pai e mãe. Gente, amor de pai e mãe tem hora que deseduca. Não deseduca? Porque a gente faz tanto pelos filhos da gente que a gente cede em tudo que não podia ceder. A gente dá mais do que tinha que dar. A gente não põe o limite que precisava pôr. Ah, quando eles choram, eu tenho uma de 3 anos lá em casa que ela já é esperta, assim, ela sempre gosta de fazer um choro e para amolecer o nosso coração. Esse amor sem esforço não é um amor que educa. Agora, o amor que educa é um amor de esforço. E quem tem que esforçar para amar é marido e esposa. Porque filho a gente não tem que esforçar. Então, por amor aos seus filhos, os que você já tem e que você vai ter, ame a sua esposa e o seu esposo. Ame de verdade. Ame até doer. Ame até não dar conta mais. Porque aí você vai conseguir educar bem seus filhos. É a primeira coisa da paternidade responsável. Quando que um casal está pronto para ter filho? Quando eles estão prontos para amar um ao outro. Não amar o filho. Porque filho, quando nasce, a gente já ama. Parece que aquela pessoinha, por exemplo, a minha esposa está grávida do quarto. Né? Vocês estão vendo que lá em casa a paternidade é muito responsável. Mais tarde nós vamos partilhar sobre isso. A gente nunca viu esse neném que está na barriga dela. Ela está com 8 semanas só. Está pequenininho, deve lá dentro. E a gente já é capaz de amar. Sem esforço nenhum. Naturalmente. Agora, amar a minha esposa, amar o meu esposo é algo que exige de mim esforço. Esforço todo dia. Claro, existe um romantismo aí que a gente coloca no matrimônio, no namoro, aquela coisa. Só que, gente, quem já é casado e há mais tempo, como eu, que já tem quase 11 anos de casado, sabe que esse romantismo, uma hora ele passa. De vez em quando ele volta, não é? Depois ele vai embora, às vezes ele volta. Agora, o esforço de amar, ele não pode sumir de nós, não pode sair de nós. E isso é o primeiro ponto para eu viver o meu matrimônio como um projeto de Deus. Seja eu já casado, seja eu me preparando para casar. Eu queria pegar com vocês um trecho do livro do Gênesis, que fala lá do matrimônio, capítulo 2, versículo 24. E a partir desse livro de Gênesis nós vamos falar de 3 pontos importantes no relacionamento matrimonial. Aí nós vamos entrar no concreto, porque eu estou falando tudo isso aqui na forma abstrata como introdução. Mas nós vamos entrar no concreto a partir da palavra de Deus.
Gênesis 2, 24. Quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, facinho de achar. Isso é fácil mesmo, lá no início. Amém? Acharam? Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Sim? Com algumas palavras diferentes? Obrigado. Tem uma que está assim: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, não é isso? Se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Desse trecho, nós vamos partilhar 3 realidades, como família projeto de Deus. A primeira, deixar seu pai e sua mãe. A segunda, ser um só. E a terceira, ser uma família. Por que 3 realidades? Ali só fala de 2. Deixar o pai e a mãe e ser um só. Só que quando eu deixo meu pai e minha mãe e me uno a uma pessoa e me torno um só com ela, a consequência disso chama-se família. Então nós vamos falar de 3 realidades. Para a gente entrar no concreto. Como que é deixar pai e mãe? Como que é ser um só? E como que é ser família? Ah não, mas isso aí é fácil, eu entendo. Vamos ver mesmo se a gente entende. Tomara que você já saiba tudo que eu vou falar. Primeiro, deixar seu pai e sua mãe. Quem aqui já é casado já deixou a casa do pai e da mãe, né? Mas será que é só deixar a casa do pai e da mãe? Deixar pai e mãe é deixar a casa do pai e da mãe? Tem uma coisa que chama cordão umbilical. Já ouviram falar disso, né? Tem gente que casa, mas não corta o cordão umbilical. Todo dia tem que dar notícia, tem que estar na casa da mãe. Não estou falando que isso é errado. Só estou dizendo que quando eu me caso, eu começo uma nova família. Não que eu deixei de ser família com quem ficou lá. Mas quantas vezes as intervenções da família, que era a família que eu morava com ela, dentro da minha casa, fazem as coisas não andar bem. Quantas vezes a esposa sofre porque o marido fica naquela coisa toda com a mãe dele e às vezes escuta mais a mãe do que a esposa. Tomara que não seja o seu caso, mas a gente vê casos por aí. Que o marido escuta mais a mãe dele do que a esposa. Ah não, mas a minha mãe me falou, a minha mãe fazia isso para mim, a minha mãe era daquele jeito, né? Quando a esposa faz aquela comidinha, fala assim, nossa, ficou gostoso, mas quando a minha mãe fazia, eu imagino que a esposa deve pegar aquela comida e jogar na cara do sujeito. Pelo menos a vontade que ela tem é essa. Por quê? Porque ainda está preso naquela coisa, gente. Quando eu me caso, isso está na Bíblia, eu deixo meu pai e minha mãe. Não deixo de não ir lá, de não dar notícia, de não cuidar, mas eu preciso cortar uma coisa que chama cordão umbilical e eu preciso me entregar àquela família que começa, que é minha. Então, quantas vezes a gente tem um problema no casamento, a primeira pessoa que a gente vai contar é para o pai e para a mãe da gente. Mãe, você não acredita que o fulano falou comigo? Ah, ele falou isso e isso comigo. Aí a mãe da esposa fala assim, nossa senhora, mas você não pode aceitar isso não, minha filha. Porque o seu pai, quando falar, aí começa a mãe falar do marido e a filha falar do marido. Tomara que isso não aconteça na vida de vocês. Mas quantos casamentos não crescem, não amadurecem, porque estão presos ainda na realidade familiar que viviam antes. Então deixar o pai e a mãe, deixar mesmo, cortar o cordão umbilical e entender que você vai precisar cuidar deles na velhice, entender que você vai ter que ajudá-los. Mas aí tem que ser o contrário, você tem que ir lá ajudar, você tem que ser o suporte e não trazer aquela realidade de pai e mãe para dentro da sua casa. Para às vezes dar palpite no seu casamento, para às vezes falar coisa para o seu casamento, ou até você que já está noivo, namorando, até no seu relacionamento. Eu me lembro que quando eu e a Carla a gente namorava, desde o namoro, a gente conversou um dia sobre isso. Não sei o que tinha acontecido, não me lembro, mas eu sei que a gente tinha tido uma discussão, aquela discussão de namorado, e a gente tinha querendo dar um tempo no namoro. E aí a gente conversou, foi até a Carla que falou comigo, para a gente não levar essa situação para dentro da nossa casa. Porque às vezes a gente leva para dentro da casa da gente esses problemas que a gente vive. Não que a gente não possa pedir ajuda no momento de, claro, extremo, a gente tem que pedir ajuda, mas quando a gente fica levando todo o probleminha para dentro da casa da gente,
as pessoas lá de dentro começam a enxergar o nosso relacionamento de outro jeito. Vou dar um exemplo. Eu brigo com a Carla, vou lá e falo para minha mãe. Não, mãe, a Carla, não acredita não. Uma raiva dela, porque ela fez isso, falou isso, tá, beleza. Depois eu me reconcilio com a Carla, concorda? E minha mãe? Ela vai ter oportunidade de se reconciliar? Ela vai ter oportunidade de resolver aquele problema? Não, ela não vai ter essa oportunidade. Claro que ela não vai ficar com raiva como eu fiquei, mas cada vez que eu vou falando mal da minha esposa para minha mãe ou para o meu pai, eu vou colocando no coração deles um sentimento ruim em relação a eles. E eu falo isso do exemplo da minha casa. Os meus pais, eles foram casados 16 anos, depois se separaram, e o meu pai tinha essa mania de sempre reclamar do casamento dele dentro da casa da minha avó. Ele sempre reclamava. Porque isso, por aquilo. Aí a minha mãe, para se defender, ia lá e também reclamava para a sogra do marido. E vira aquela coisa, sabe, de reclamar para a família sobre o casamento. Gente, a sua família é outra. Os seus problemas de casal têm que ser resolvidos dentro da sua casa. Não é dentro da casa dos outros. Não é dentro da casa de ninguém, é dentro da sua casa. Então deixar o pai e a mãe é deixar para viver uma nova vida, para se entregar a uma nova vida de casal. Casal, que são um só. Bom, segundo, ser um só. Você e seu marido, você que já é casado, vocês se sentem um só? Ou se sentem duas pessoas ainda? Claro que na sua individualidade, na sua interpessoalidade, na sua intimidade, você continua sendo uma pessoa só. Mas a sua vida é duas vidas ou é uma vida só? Pergunta aí para você. Vocês têm duas vidas ou uma vida só? Aí eu vou dar alguns exemplos para você ir pensando. Por exemplo, você tem as suas coisas, a sua esposa tem as coisas dela? Tinha uma palestra de um padre que ele falou que as coisas estão muito modernas. Até para o divórcio acontecer está mais fácil. Porque as pessoas já dividem os bens antes de se divorciar. Por quê? Porque eu que comprei isso é meu, isso você não mexe, é o meu carro, é as minhas coisas, é o meu dinheiro, é a minha conta, é as coisas que você tem que pagar, as coisas que eu tenho que pagar. Sabe aquelas coisas que parecem que são duas vidas dentro de uma mesma casa? Ser um só. Talvez é o que é mais difícil. Outro dia eu fui num casamento, e eu achei maravilhosa a homilia do padre, que ele chamou os dois noivos e disse assim: olha, a partir de hoje vocês são um só. Não existe mais duas vidas aqui, existe uma só. Aí ele disse o seguinte: aonde você for, se a sua esposa não puder ir, você não pode ir. Mas eu gosto de ir lá naquele lugar com os meus amigos, naquele barzinho, naquele lugar lá que é só coisa de homem. Por que é só coisa de homem? Aí eu te pergunto, porque as conversas que estão lá, sua esposa não pode ouvir? Mas é porque lá os caras falam isso. Se eles falam isso e a sua esposa não pode ouvir, então você não pode estar lá. Isso o padre falou, gente, não, eu só repetindo. Aonde a sua esposa não pode estar com você, não pode ouvir as conversas que você ouve, não pode participar das coisas que você faz, esse lugar não é lugar de um homem casado. Por quê? Porque ele é uma vida só. Se a sua esposa resolver ir lá, ela tem que poder ir. Nós temos um futebol nosso na segunda-feira aqui, o pessoal daqui da comunidade. É um ambiente onde as nossas esposas podem ir. Às vezes vai uma, duas. É um ambiente onde elas podem ir. Esse é ambiente de homem casado. Esse é ambiente de homem casado. Tem hora que a gente casa e quer continuar vivendo vida de solteiro. Quer continuar frequentando lugar de solteiro. Quer continuar conversando conversa de gente solteira. E não é assim. Ser um só é ter uma vida só, é sair do meu egoísmo, de deixar a minha vida, deixar aquilo que eu gosto de fazer para fazer aquilo que eu preciso fazer. Isso é amadurecer. Amor é doação. Amadurecer no amor é fazer aquilo que eu preciso, não aquilo que eu gosto. Tem gente que acha ruim casamento e olha, o casamento foi muito maltratado pela história. Se falou muito mal do casamento. Há 50 anos se fala mal de casamento. Há 50 anos a gente escuta as pessoas denegrir a imagem do matrimônio, porque as pessoas começaram a querer satisfazer a si mesmo, fazer só o que eu gosto, o que eu quero, o que me satisfaz. Eu quero chegar na minha casa e ter sossego.
Ah, eu gosto tanto de chegar na minha casa, ficar um pouco sozinho. Peraí, isso não é para gente casada. Chegar na minha casa, eu hoje com filhos, chegar na minha casa é chegar num lugar onde eu vou me doar, onde eu não vou ter mais o meu espaço, as minhas coisas, mas eu vou ter as coisas da minha família. Porque eu sou um ali, no meio de um tanto de gente, mas somos todos um. Ah, e às vezes eu quero me isolar, eu quero ter minhas coisas, eu quero fazer do meu jeito, eu quero que as coisas sejam para mim. Isso não é para matrimônio, gente. Ser um só é ser para o outro, é perder o seu interesse, aquilo que eu gosto, aquilo que eu queria fazer, e fazer aquilo que é preciso fazer. E existe uma diferença grande, porque se nós formos conduzidos pelo que a gente gosta e quer fazer, nós vamos fazer coisa horrível. É ou não é verdade? Porque o que você tem vontade de fazer às vezes? E se a gente for alimentando esse desejo, essa vontade, e claro, não é porque você tem que ser a mesma pessoa, não, vocês são diferentes, marido e mulher são diferentes, e só existe comunhão de diferentes. Vocês são diferentes, não são? Um pensa de um jeito, um gosta de uma coisa, um vê a vida de um jeito, é fato. Mas comunhão é quando eu deixo de fazer aquilo que eu quero, deixo de fazer a minha vontade para fazer a do outro, e aí viver um só. O matrimônio é para nos transformar em uma pessoa só. E não tem jeito de ser uma pessoa só, continuar não tendo duas vidas separadas. E olha, infelizmente, a nossa sociedade tem montado os casamentos como duas vidas separadas. Duas vidas financeiras separadas, cada um tem o seu dinheiro, cada um tem sua conta, cada um tem os seus amigos. Não, eu tenho meus amigos que eu gosto de vez em quando sair com eles. Esses dias eu vi uma pessoa me contando assim, sem maldade, e não é porque ela é ruim não, e eu não estou falando isso aqui porque o povo são ruim não, é porque as pessoas foram se acostumando a viver assim, e foram educadas de forma errada, mas a pessoa me contava que ela tinha um dia na semana, que era o dia sem lei, era o apelido que ela e os amigos dela. Era o dia que ela podia sair com os amigos dela, para ir para onde eles quisessem, para um bar, para beber, e o marido dela, quem contava era a mulher, podia também sair com os amigos dele naquele dia e fazer o que ele gostaria de fazer. Fiquei pensando, poxa vida, a gente não tem nem tanto tempo de ficar saindo, porque a vida é tão corrida. E no dia que tem tempo, quer sair sozinho. Não, mas a gente sai isso é na quinta-feira, era quinta sem lei que a pessoa conta. Não, mas na sexta e no sábado eu saio com eles. Peraí, se a gente só sai 3 dias, quinta, sexta e sábado, por que um dia tem que ser sozinho? Por que a companhia do outro não é o suficiente para mim? Uma outra coisa interessante. Dia dos namorados, dia de aniversário de casamento, né? Tem essas datas importantes, não tem? Que a gente gosta de comemorar. Quantas vezes a gente vai comemorar essas datas e leva um tanto de gente para comemorar junto? Porque às vezes não tem assunto, não tem amizade, não tem vontade de ficar só os dois. Meus irmãos, ser um só é ter uma comunhão de vida ao ponto que o outro me basta, eu não preciso de mais ninguém. No seu casamento, no seu namoro, você precisa de ficar enchendo de gente para estar bem? Ou só vocês dois se bastam? Para ter uma boa conversa? Quantas vezes nós não somos amigos de verdade? Nós precisamos de outros amigos para contar os nossos problemas, para falar da nossa vida. Quantas vezes nós temos segredos do outro? Segredos. Esses dias nós fomos atender um casal aqui na comunidade. Eles vieram para ser atendidos em oração. E a mulher contou assim, não, minha vida está muito difícil, estou em depressão, porque eu tinha uma loja, e aí a minha loja quebrou, começou a dar errado, eu fiquei endividada, e meu marido não sabia. E seu marido não sabia? Falou, não, meu marido não sabia. Eu tinha meus problemas lá, mas eu não queria incomodar ele com os meus problemas. Ele só descobriu depois que eu tive que fechar a loja. Fiquei mais de um ano tentando, pagando dívida. Fiquei pensando, peraí, como que o seu marido não sabia? Como que eu não conto? Como que eu não falo para o outro do problema que eu vivo no meu trabalho? Será que eu não tenho liberdade suficiente para partilhar com ele aquilo que eu estou sofrendo? Aquilo que me faz chorar? Meus irmãos, entenda que quando a gente se casa, nós perdemos toda a nossa vida e entregamos ela para outra pessoa. Você perdeu a sua vida e entregou para outra pessoa. Então ela precisa saber de tudo. Ela precisa te conhecer por inteiro. E te conhecer não é saber só quem você é, mas saber o que você vive, o que você faz.
como é o seu trabalho, como é a sua vida, como é o seu sofrimento, como é os seus sentimentos. Conhecer você de verdade. Ser um só. Não ter duas vidas. Ser um só. Ser um só em tudo. Em todas as coisas que você puder fazer. E por fim do ser um só, para a gente ir para o terceiro, que é o ser família, né? É preciso então o desapego de si mesmo. Eu preciso me desapegar de mim, das minhas vontades, das minhas coisas e me entregar ao outro. João Paulo II ensina para nós que o amor é a livre entrega do coração. O amor é a livre entrega do coração. Tem gente que acha que amor é algo muito bonito, romantismo, que acha até que é um sentimento, mas João Paulo II fala que não é um sentimento. Porque se fosse sentimento, tem dia que você não amaria sua esposa ou seu esposo, não é verdade? Ou todo dia você tem sentimentos bons para com ele e com ela? Hein? Eu te pergunto, todo dia o sentimento é bom para com ele e com ela? Não, né? Tem dia que o sentimento é o sentimento de pegar uma faca e enfiar no pescoço. Não é esse o sentimento que a gente tem? Então amor não é sentimento. Tem dia que o sentimento é desganar, enfiar o dedo no olho e falar, ai, cala a boca. É mentira o que eu estou dizendo? Eu sou casado há 11 anos. Lá em casa eu tenho esses sentimentos de vez em quando. Não que eu faça, nem que a minha esposa faça comigo. Mas a vontade que o outro faz tanta raiva na gente, e aí o sentimento de raiva. Então amor não é sentimento, amor é livre entrega. Gente, porque mesmo quando eu estiver sentindo raiva, eu não posso deixar de amar. Isso é ser um só. Desapegar-se, esquecer de si e se dar ao outro. O terceiro, que eu acho para mim é o mais importante, que é fruto dos outros dois, e que é o que talvez nós tenhamos mais perdido, que é o ser família. Ser família. Ah não, mas ser família é fácil. Eu nasci na minha casa, meus pais me ensinaram como é que é ser família, Será mesmo? Então agora nós vamos entrar num pouquinho do que a igreja fala para nós do que é ser família. A primeira coisa que eu queria que você entendesse é que de toda a criação de Deus, o único capaz de ser família é o homem e a mulher, né? O ser humano. O único capaz. Nenhum animal consegue ser família. Ah, mas o meu cachorro, você precisa ver a minha cadela, quando ela tem os cachorrinhos dela, ela tem assim um cuidado, não tem? Não tem um cuidado com a cria? Não tem? A cadelinha? E cuida e tal, beleza. A cria cresce, o que acontece? Acabou o cuidado? O cuidado fica tão grande que se precisar ela cruza com o filho dela. É ou não é? Os animais são assim. Eles não têm família. Animais não têm família. Você tira um filhotinho da cadela, dá para outra pessoa. Se eles se encontrar um dia, eles não sabem nem quem é quem. Agora, tira um filho de uma mãe. Aquela mãe vai se lembrar daquele filho o resto da vida, até o dia que ela morrer. O seu pai, se já faleceu, e continua sendo seu pai, não continua? Os animais não têm isso. O único ser da criação toda capaz de ser família chama-se ser humano. Somos só nós. Porque o vínculo familiar não está ligado à nossa natureza física, mas à nossa alma. O que tem acontecido com as pessoas que elas não têm dado conta de ser família é porque os nossos relacionamentos estão ficando parecidos com relacionamentos de animais. Um dia a gente tem um, outro dia a gente tem outro. Um dia eu quero estar com alguém, outro dia eu quero estar com outra pessoa. Estão deixando de viver um relacionamento de alma para viver um relacionamento só de corpo, de físico, seguido pelos instintos. E hoje os instintos têm nos sufocado. Nós somos o tempo todo, e não é culpa nossa, mas é culpa do que nós estamos vivendo, o tempo todo instigados os instintos. A internet, as redes sociais, as músicas, os ambientes, são todos querendo colocar os nossos instintos para fora, nos tornar cada vez mais parecidos com animais. Isso é o que tem acontecido com o ser humano. Ser família é um dom e uma capacidade só dos homens. Sabe por quê? Eu vou te contar uma novidade. Essa novidade eu sei que poucos sabem. Sabe por quê? Você sabe por que só os homens? Quem sabe? Estou perguntando, gente. Por que vocês acham, então? Vocês não sabem, mas vocês acham. Por que só o ser humano é capaz de ser família? Por que vocês acham que é? Hein, gente?
Está ouvindo o som? Por quê? Por quê? Hã? Fala alto que eu não estou ouvindo, vocês estão cochichando. Não sabe? Nem imagina? Pensa um pouquinho, por que será que o cachorrinho, que o cavalinho, que a vaquinha não consegue ser família? Só nós somos capazes de controlar os nossos instintos? Só nós somos capazes de amar? Somos imagem e semelhança de Deus? Tudo isso é verdade, mas tem uma verdade maior que essa, que faz parte de tudo isso. Vamos lá, vamos continuar. Somos imagem e semelhança de Deus, capazes de amar, controlamos nossos instintos, o que mais? Ser racional, o que mais? E aí, gente, tá ficando quente. Só o ser humano tem alma. Está quase, chegou perto. E a alma é algo eterno. Só nós, homens e mulheres, somos capazes de ser família, porque somos eternos. A capacidade de amar, o ser imagem e semelhança de Deus, nos faz pessoas eternas. Nós vamos morrer, mas vamos nascer para o céu. E família aqui é um lugar para a gente aprender a viver o céu. Não, mas é algo abstrato? Não. Um dia nós vamos morrer, não vamos? Você vai morrer, não vai? Graças a Deus. Porque já basta, né, a gente ficar aqui muitos anos. Uma hora nós vamos chegar à nossa hora e vamos passar para o lado de lá. No lado de lá é que nós vamos viver amor de verdade. No lado de lá é que nós vamos ser imagem e semelhança de Deus de verdade. Aqui nós estamos vivendo uma pré-figuração, uma antecipação do que nós vamos viver lá. E família, gente, é a escola para a gente aprender a ser o céu, a viver o céu. Por isso só o ser humano. Você sabia que o cachorrinho quando morre não vai para o céu? A vaquinha quando morre não vai para o céu? Você sabia? Um dia eu falei isso para o meu filho, eu tenho um filho de 7 anos, 3, que ele ama o céu. Lá em casa a gente sempre à noite costuma contar uma história de um santo. E esses dias a gente foi fazer um pequeno grupo de oração lá em casa. Fomos rezar e pegamos um trecho da Bíblia. E toda vez que a gente vai ler a Bíblia lá em casa, ele quer ler sobre a volta de Jesus. Papai, lê para nós sobre quando Jesus vai voltar. Fala, Lucas, mas quando Jesus... É porque a gente vai falar do céu, como é que vai ser o céu. Ele tem um anseio de ir para o céu que Deus conserve, né? E ele ficou muito decepcionado no dia que ele descobriu que os bichos não vão para o céu. Papai, mas não vai ter nenhum bicho lá não, lá vai ter bicho. Mas não é esses aqui, lá vai ter outros bichos. Lá tem os bichos do céu, aqui é os bichos da terra. Ele ficou meio decepcionado mesmo. Eu falei assim, gente, mas coitado dos cachorrinhos, eles morrem, vai para onde? Eu falei, meu filho, eles são criaturas, não são filhos. Criatura quando morre, morre, acabou. O homem é filho, é imagem, não morre. Nós não morremos, você é eterno, você não vai morrer. E o ser família é uma antecipação dessa morte que não vai acontecer. Da eternidade, por isso que são laços eternos. Por isso quando a gente casa, a gente fala assim, é para sempre, é por toda a minha vida. Por isso que tem que ser, porque se nós não aprendermos a termos compromissos fixos, compromissos que demoram, nós não vamos dar conta de viver o céu. Ah, não, eu estou casado, mas não sei se eu fico casado. Ah, mas não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, né? Aqueles que estão namorando falam assim, ah, mas casar, será mesmo? Será que é a pessoa certa? Sabe aquelas dúvidas que a gente tem? Essas dúvidas não cabem num mistério de céu, de ir para o céu. Então a primeira coisa, não é só isso não, ser família, a primeira coisa que você precisa entender, que o seu casamento é para te levar para o céu. O seu casamento é para te levar para o céu. A sua esposa é para te levar para o céu. Isso pode parecer algo pequeno, mas é algo grandioso. Eu preciso olhar para a Carla e pensar, a Carla tem que ir para o céu, então eu tenho que cuidar dela, eu tenho que ajudar ela a ser uma pessoa melhor. Isso é ser família. Eu tenho que olhar para os meus filhos e pensar neles, nossa, eles têm que ir para o céu, eu tenho que falar de Jesus para eles têm que amar Deus, eles têm que entender que eles têm que ir para o céu. E isso é o primeiro objetivo de ser família. Por isso que só os homens e mulheres conseguem ser família. Porque bicho não vai para o céu. Esse é o primeiro ponto. Agora, por que as famílias estão tão vulneráveis? Como é que vocês acham que estão as famílias hoje em dia? Está tudo bem? Não? Tem certeza? Tem certeza? Os casamentos estão dando tudo certo? Não. Não estão. Aconteceu que, alguns anos atrás,
A sociedade mudou por completo. Não sei se vocês vão conseguir entender o que eu vou dizer, mas eu quero falar. Porque hoje, depois de muitos anos, eu comecei a entender, e assim, tem muitos anos que a gente faz palestra, tem muitos anos que a gente partilha, mas depois de muitos anos, há menos de um mês para cá, eu comecei a entender uma das razões, não é a única, mas uma das grandes razões das famílias estarem do jeito que estão. Há alguns anos atrás, alguns séculos, 2 séculos mais ou menos, começou a surgir o dinheiro. Vocês conhecem dinheiro, não conhecem? Até então, antes, há 3 séculos atrás, não se tinha tanto dinheiro. Se tinha bens, se trocavam os bens, né? Tinha os senhores que eu produzia uma coisa, trocava com outro que produzia outra coisa. E aí começou a surgir o dinheiro, a moeda. Dinheiro mesmo. A bufunfa, né? Que todo mundo gosta. E o dinheiro ele foi mudando a cultura e a mentalidade das pessoas. E devagarinho as pessoas foram começando a sempre pensar em ganhar dinheiro. E hoje, todo mundo que você vê, a pessoa quer ganhar dinheiro. Não quer? Você quer ganhar dinheiro, não quer? Fala para mim, verdade. Quer, não quer? A gente trabalha para ganhar dinheiro. E se a gente conseguir um trabalho para ganhar mais dinheiro, a gente quer ganhar mais dinheiro, não é? Eu não vou entrar nos pontos históricos, mas essa história do dinheiro, ela transformou a família. Transformou a família. Porque hoje a gente une sinônimo de felicidade na família, família que às vezes tem uma casa muito boa, um carro muito bom, condição de viajar para muitos lugares. Não é assim? Nossa, mas você arrumou esse emprego? Na casa que esse homem mesmo, minha filha, ele ganha bem demais, olha que beleza. Não, mas por quê? Porque a felicidade hoje, gente, não falam que é mentira, porque até qualquer pessoa, eu tenho essa, às vezes, concepção e tenho que lutar contra ela, depois que eu tive consciência. A felicidade hoje está muito voltada àquilo que a gente pode ter, aquilo que eu posso comprar. E em nome disso, a gente vive um casamento como se fosse uma empresa. Tudo relacionado a quanto custa, quanto tem que pagar, como é que vai ser. Os casamentos se tornaram umas pequenas empresas, né? Pequenas empresas e grandes negócios, os casamentos. Ali dentro a gente sempre preocupa. Ah, mas isso vai custar quanto? Não, mas quanto que vai gastar? Não, mas quanto que eu vou ganhar? Não, mas ó, você não pode fazer isso não. Não, mas eu tenho que trabalhar até mais tarde, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro. Não, eu tenho que fazer isso. Não, eu vou mudar de serviço, vou ficar fora de casa tantos dias, porque eu tenho que ganhar mais dinheiro. E assim são movidas as pessoas. É ou não é verdade? Isso fez com que o casamento fosse contaminado, não se tornou, mas fosse contaminado por uma relação de interesse. E a família hoje vive uma relação de interesse. Quantos casais, eu imagino que nenhum de vocês que está aqui dentro, mas quantos casais casados têm grandes crises no casamento por causa de dinheiro? Você gastou demais. Não, mas por que você gastou isso? Não, mas você encostou o carro, agora não tem dinheiro para pagar. Não, mas sua mãe, eu lembro da minha casa, uma das coisas que destruiu o casamento dos meus pais, meu pai bebia, gastava dinheiro com bebida, e muitas das vezes a minha mãe brigava com ele, não porque ele bebia, mas porque ele gastava o dinheiro da bebida. E quantas vezes ele brigava com a minha mãe porque ela gastava dinheiro. E eu via discussões imensas em torno do dinheiro. Não estou dizendo que a gente tem que sair gastando e não preocupar com fazer um orçamento familiar. Não, tem que preocupar. Não, nós vamos gastar, tudo tem que preocupar. Mas o que está em primeiro lugar? O que está em primeiro lugar? E com essa do dinheiro na história, o dinheiro se tornou o primeiro. Primeira coisa. Não, eu vou casar se eu estiver ganhando tanto, se eu conseguir comprar isso. Não vamos casar agora não. Aí quem está namorando, não vamos casar agora não, porque né, não tem dinheiro. Não é assim? Eu mesmo tive que desmarcar meu casamento. Eu marquei 3 datas, eu casei na terceira, porque as 2 primeiras eu não tinha dinheiro. Eu marcava, não, em fé eu vou casar. Chegava lá perto, não tinha dinheiro. E a gente vai vivendo em torno disso, de uma situação financeira, e às vezes o dinheiro se torna algo que nos vai fazer feliz. E gente, não é verdade. Não é verdade. Os seus pais ou os seus avós tinham bem menos dinheiro que vocês e não foram infelizes. Tinham bem menos coisas que vocês e não foram infelizes. Esses dias eu estava numa missão em Goiás, e aí nós fomos fazer um lanche lá e tinha um professor universitário que ele disse uma coisa
interessantíssima. Ele falando da pobreza, que a gente tem muito medo da pobreza, um professor universitário. Nós temos muito medo da pobreza. Tem muito medo, e realmente a gente tem medo mesmo, todo mundo tem. Mas ele disse assim, a gente olha para a pobreza hoje, e os pobres de hoje vivem melhor do que os reis de 100 anos atrás. Aí fala assim, os pobres hoje vivem melhor do que os reis 100 anos atrás? Sim. Os reis há 100 anos atrás não tinham papel higiênico. Fala que hoje todo mundo tem papel higiênico. Imagina a nossa vida sem papel higiênico. Imagina a nossa vida. Nós temos muito mais do que tinham antes e somos insatisfeitos com o que temos. Gente, quantas vezes a gente olha para o que a gente tem, a gente conquista e fala, mas eu ainda não tenho tudo que eu queria. Porque se a gente for tentar encher o nosso coração das coisas que a gente vai ter e comprar, nós nunca vamos encher. E quantas vezes as famílias vão sendo destruídas e são infelizes porque não têm aquilo que têm. E quantas vezes as famílias deixam de ser famílias como deveriam ser porque o pai e a mãe querem ter muito mais. E aí entra uma empresa. Eu falei de empresa, não falei? Vocês sabem que ontem entrou em vigor no nosso país a nova lei trabalhista. Todo mundo deve estar sabendo disso, não está? Todo mundo metendo pau na nova lei trabalhista. E tem uma coisa na lei trabalhista, ontem quando eu preparava eu pensei, gente, isso é da nova lei trabalhista, mas já existe nas famílias. A gente mete o pau na lei trabalhista, mas já existe na família. Eu vou ensinar para vocês uma das coisas da lei trabalhista, para vocês aprenderem e tomar cuidado com o patrão, e se você é patrão, você já vai entender que você pode fazer alguma coisa na sua empresa. É a terceirização. Você já ouviu falar de terceirização? O que é terceirizar? É eu contratar alguém para fazer aquele serviço dentro da minha empresa. Não é isso? Eu contrato uma pessoa, por exemplo, vamos supor que aqui é uma empresa. Eu contrato uma empresa de faxina para dar faxina. Eu contrato uma empresa de recepção para fazer a recepção. Antes da nova lei trabalhista, para vocês entenderem, só podia terceirizar algumas coisas da empresa. Você tinha que ter a maior parte da sua empresa de funcionário seu. Pouca parte podia terceirizar. Agora não, mudou. Você pode terceirizar tudo. Agora o empresário ele pode ser só ele da empresa. Ele é o dono da empresa. Ele contrata uma empresa para fazer isso, para fazer aquilo. Ele pode terceirizar tudo. Não precisa ter nenhum funcionário da empresa dele. Pode ser só terceirizado. Essa é a nova lei trabalhista. Então vai ter muita empresa que vai mandar funcionário embora e terceirizar. Só que essa nova lei trabalhista já acontecia dentro da casa da gente. Sabia? Sabia ou não sabia? Não, sabia. Quantas famílias estão terceirizando há anos, por causa de dinheiro, a criação dos filhos? É ou não é verdade? Aquele que é o fim principal da família, que é criar os filhos, o fim principal do casamento é criar os filhos. Quantas famílias há anos, e aí estão metendo o pau no presidente, mas ele aprendeu com a família. Estão terceirizando. Esses dias nós fomos em Belo Horizonte para fazer uma cruz, que a comunidade fez para o terceiro elo, nós fomos lá para imprimir. E nós fomos conversar com a moça que trabalhava na recepção lá da fábrica que fazia o serviço. Daí conversando com ela trabalha num lugar de Belo Horizonte, mora na outra ponta. Aí ela falou assim, eu saio de casa às 5h30 da manhã para pegar o ônibus, para vir para cá. Eu, não, 5h30? É, 5h30. Aí eu pego minha filha, deixo na creche 6 horas, pego o ônibus, chego aqui 8, que é 2 horas de ônibus, saio 5 da tarde, pego o ônibus, aí eu ando, pego o ônibus, 5h30 mais ou menos, chego quase 8 na creche, pego minha filha, pego outro ônibus, vou para casa, chego em casa 9 horas da noite. Ela chega em casa 9 horas da noite, ela tem que acordar 5h30 da manhã. Ela fica com a filha dela de 9 da noite até 5h30 da manhã. Essa filha fica com ela como? Dormindo. Se a criança acorda às 5h30 da manhã, ela vai dormir 9 horas da noite. Quem que está criando essa filha? Então é uma terceirização ou não é uma terceirização? Gente, quando a gente casa, vai ter uma família, se a gente colocar o dinheiro acima de tudo, nós vamos terceirizar nossa família. Nós não vamos encontrar com os nossos filhos. Essa mulher deve ganhar um bom salário, claro. Mas será que compensa? Não, mas o dinheiro compensa. Não compensa? Porque aí o dinheiro compensa. Porque aí no sábado e no domingo, ela está com a filha dela. Olha que legal. Vamos fazer a porcentagem. 5 dias na semana, ela está com a filha 2. 7 dias, ela está com 2.
ela está aí com menos de 30% do tempo com a filha dela. Mais de 70% do tempo está sendo terceirizado. E aí a gente fala de ser família. Aí daqui uns anos vai arrepender. Nossa, mas o que aconteceu? Porque não deu certo. Gente, não dá certo mesmo não. Porque quando a gente se casa, olha, o matrimônio cristão ele tem dois objetivos. A geração e criação da prole, geração e educação da prole e o bem dos cônjuges. Não é só geração, não é só ter filho, é ter e criar o filho. Ter e educar o filho e o bem dos cônjuges. E olha, hoje em dia, e aí você que está namorando vai se casar, pense bem. Porque hoje em dia, às vezes a gente se casa e por causa de ganhar dinheiro, por causa de ter uma casa boa, por causa de comprar um carro novo, por causa de viajar para não sei aonde, a gente fica doido para trabalhar e trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha e não tem tempo de ser família. Não, mas no final de semana eu fico por conta da minha casa. Então, no final de semana você é família. Dia de semana você é outra coisa. É fato. Ser família exige de mim tempo, exige de mim chegar em casa, exige de mim ficar com os meus filhos, exige de mim ficar com a minha esposa, ter tempo para eles, tempo. Ah, mas tempo é dinheiro, nós já ouvimos essa frase, tempo é dinheiro, é verdade. Então, se o seu tempo é mais para o dinheiro, então o Senhor da sua casa é o dinheiro. E olha, eu estou falando isso aqui não é para acusar ninguém, não é. Nós fomos educados para isso, nós fomos como que sistematizado para viver isso, para vir há muitos anos pensando nisso e fazendo isso. E hoje, se a gente falar diferente, é loucura. Eu estou falando isso aqui, tem gente que fala assim, mas não tem jeito não. Não tem jeito não. Semana passada eu estava num congresso em São Paulo, com um padre que falou o seguinte, decida ser mais pobre para ser família. Decida ser mais pobre para ser família. Eu achei muito ousado dizer isso. Que às vezes se eu for mais pobre, eu consigo ser família. Agora, se eu continuar querendo ter, eu vou ter, mas não vou ser. Quantas pessoas estão tendo muito, mas não conseguem ser? Família, o bem mais precioso que nós temos. Olha, talvez você vai gastar a sua vida inteira para dar um tanto de conforto para sua família, mas você vai ser ausente. Talvez se você não gastar tanto tempo para dar conforto, e às vezes não ter todo o conforto, mas ser mais presente, no futuro você vai se alegrar muito mais. Pense nisso. Pense claramente nisso. Que nós precisamos colocar cada coisa no seu valor no devido lugar. Qual que é o valor que aquilo tem para mim? E olha, a família é o bem mais precioso. O ser do outro, pertencer a alguém. E só nós somos capazes de ser. Se só nós somos capazes de ser, nós temos que aprender a valorizar. E a dar valor nessa família. E renunciar tudo que possa destruir a nossa casa. Para mim, caminhando para o final, eu queria que você pensasse. Eu não falei tudo, porque não dá para falar tudo de ser família. Mas eu falei de deixar o pai e a mãe. Vamos recapitular aqui. Deixar o pai e a mãe, entender que a sua família agora é o seu casamento. Seu pai e sua mãe são amados, são queridos, são gostados, mas a sua família agora é sua esposa e seu esposo. Isso. Segundo, de ser um só. Aí eu pergunto para você, para a gente rezar um pouquinho. Será que sua vida não tem sido duas? Será que não tem segredos aí que precisam ser contados para a esposa? Será que cada um tem feito as suas coisas e não preocupado com as coisas do outro? E o terceiro, mais importante de todos, que é fruto dos outros dois. Porque não dá para eu ser família se eu ainda continuo ligado a outra família. Não dá para eu ser família se eu não me torno um só. Se a minha vida não se torna uma só. Não dá para eu ser família. Então a terceira é ser família. O que tem te impedido de ser família com a sua esposa e com o seu esposo? O que você que é namorado precisa melhorar para ser família com essa mulher, com esse homem, que um dia vocês vão se casar? Ser família. Olha, nós não temos noção do que nós podemos fazer no mundo se nós somos uma família que se ama de verdade. Um dia perguntaram para Madre Teresa de Calcutá. Ouviram falar de Santa Madre Teresa de Calcutá? Eles perguntaram para ela assim, o que eu devo fazer para fazer a paz no mundial acontecer? Para que haja paz no mundo todo. Sabe qual foi a resposta dela? Quem sabe? Pode falar. Vá para casa e ame sua família.
Essa foi a resposta de Madre Teresa de Calcutá. Se você acha que o mundo está ruim, se você acha que o mundo está péssimo, e está mesmo, que a gente vê violência, a gente vê ideologias, destruir família, a gente vê tanta coisa ruim que a gente fica horrorizado. Agora estão fazendo até obra de arte aí. Sabe por que tem acontecido tudo isso? Porque a família está fraca. Porque a família está fraca, está enfraquecida. Porque os casamentos estão enfraquecidos. Porque as pessoas não têm colocado as coisas no seu devido lugar. Se você quer mudar o mundo, mude a sua casa. Mas não mude a sua casa de cor, de casa bonita. Mas mude os seus relacionamentos, mude a sua prioridade. Dê prioridade para o seu casamento. Gaste tempo com a sua família. Entenda que ali existe a coisa mais importante que você tem. E, gente, o que é mais importante, a gente deixa tudo. Quando é uma ligação importante no nosso celular, a gente não para tudo e atende. Não é assim? Não, essa ligação eu estou esperando, ela é muito importante. Quando a gente tem um compromisso muito importante, a gente não atrasa de jeito nenhum, está lá, não tem? Assim tem que ser a nossa casa, acima de todos os outros compromissos. Ah, mas eu tenho que trabalhar? Tem que trabalhar. Não estou falando para você largar o serviço, não. Só estou falando para você entender que o seu serviço não pode atrapalhar você ser família. Porque se ele estiver atrapalhando, talvez você tenha que mudar de emprego. E eu não tenho medo de dizer isso, não. Não tenho medo não, sabe por quê? Porque no futuro tem muita gente que se arrepende. Chega lá na frente e fala assim, por que seu casamento deu certo? Meu marido trabalhava demais, não tinha tempo para mim. Eu comecei a me sentir sozinha. E olha, tem gente que se sente sozinha em casado.